Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estou gravando mais um vídeo. Para quem me conhece, meu nome é Jeová Silva. E o objetivo, meus queridos, de gravar esse vídeo é para alertar os irmãos sobre as falsas doutrinas. Como conhecer se uma doutrina é falsa, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. E, meus irmãos, este vídeo, o objetivo deste vídeo é mostrar a você que está assistindo sobre a falsa doutrina, sobre as igrejas, instituições, denominações, seitas que ensinam doutrinas que não são verdadeiras. E pela palavra do Senhor, pela Bíblia Sagrada, nós descobrimos quais são as doutrinas verdadeiras e as falsas. Por isso que a Bíblia mesmo nos alerta para nós termos cuidados quanto a isto. Nós temos que ser sóbrios, nós temos que ter sabedoria, nós temos que buscar em Deus o discernimento da palavra, porque só assim nós não somos enganados por falsos mestres. Então, meus amados, o objetivo deste vídeo aqui é mostrar aos irmãos como descobrir se uma doutrina é verdadeira ou falsa. E nós vamos ver na palavra de Deus, na Bíblia, quais são as doutrinas verdadeiras e falsas. Depois que você ver este vídeo, você estude e preste atenção se a doutrina da sua igreja ou da sua instituição, da sua religião, se elas são verdadeiras ou se são falsas. Logo de cara eu quero avisar aos irmãos que toda doutrina que foge do contexto bíblico, toda doutrina que não é fundamentada na palavra de Deus, eu quero logo dizer a você, antes de você ver o vídeo, essa doutrina que não é fundamentada na palavra de Deus, esta doutrina é falsa. Agora, toda doutrina que tem por fundamento a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, esta doutrina, ela é verdadeira. Mas como descobrir se a doutrina é verdadeira ou não? Porque muitas pessoas, meus queridos, eles usam a Bíblia para fazer falsas doutrinas, ou seja, são os hereges. Mas nós vamos ver, de acordo com a palavra de Deus, quais são as doutrinas verdadeiras e quais são as doutrinas que são falsas. Vamos para a Bíblia Sagrada. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 3, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo tem escrevido aqui para o nosso conhecimento, para o nosso ensinamento. Vamos ver o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo escreve assim: se alguém ensina de outro modo, veja o que a Bíblia diz, de outro modo. Se alguém ensina de outro modo, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, olha o que a Bíblia diz, segundo a doutrina que é segundo a piedade, entendeu? É orgulhoso e nada sabe. Eu vou ler mais uma vez, talvez os irmãos não entenderam. Se alguém ensina de outro modo, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais surgem inveja, porfias, injúrias, más suposições, contendas perversas de homens corruptos, de mentes e destruídos da verdade, supondo que lucro é piedade, aparta-os dos tais. Nós veremos aqui, meus queridos, que se alguém vier ensinando de outra forma, que não seja segundo a palavra do Senhor, segundo o Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo aqui nos adverte para que nós não venhamos a aceitar tais ensinamentos, porque aqui já foge no contexto bíblico, a doutrina ela já é errada. O apóstolo Paulo diz: se não for segundo este ensinamento que é a piedade, que é a palavra de Deus, que é a palavra, o evangelho de amor, se fugir dessas palavras, dessas escrituras, não é para nós aceitar, pois esta doutrina é falsa. E é interessante nós observarmos aqui no versículo 5, que diz que contendas perversas de homens corruptos, de mentes destruídas da verdade, supondo que lucro é a piedade, ou seja, usando doutrina para lucrar, para crescer, engrandecer. Entende, meus amados? É a palavra do Senhor que diz. Então, estas doutrinas ou este
instituição, denominação que ensina as doutrinas como esta, de forma alguma está correta, está errada. Então, o apóstolo Paulo diz que das tais nós temos que fugir. Vamos para mais algum versículo da Bíblia, algum ensinamento da palavra do Senhor, que foge da palavra de Deus, essa doutrina. O apóstolo Paulo já diz que é errado. Mas aqui no segundo Tessalonicenses, não, segundo o que escreveu Paulo aos Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 22, diz assim: as quais coisas, irmãos, eu estou lendo aqui um texto. Tem muitas pessoas que dizem assim, lê o texto no contexto, mas eu convido aos irmãos a ler todo o capítulo. Por enquanto eu vou ler esse versículo aqui, porque o tempo é curto, que é Colossenses 2, e a partir do versículo 22. Mas se você for ler todo o versículo, todo o capítulo, se você for ler todo o livro, você vai entender que o que eu estou falando aqui não é mentira. Vamos ver o que diz o versículo 22. Eu já li tudo isso aqui. Versículo 22. As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais, versículo 23, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, aqui já mostra uma doutrina mais enganosa, uma doutrina que parece ser verdadeira, mas é doutrinas e preceitos de homens, não é fundamentado na palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Nós vamos ver aqui, queridos, toda doutrina, por mais piedosa, por mais aparência de misericórdia que seja, mas se ela não tiver por fundamento a palavra de Deus, essa doutrina, ela é errada. E quem nos afirma isso é a própria palavra de Deus, que nós vamos ver que tem aparência de sabedoria, parece uma doutrina boa de se ensinar, boa de passar de geração em geração, mas esta doutrina, ela não tem valor algum, senão para a satisfação da carne, senão para a satisfação do seu desejo, entendeu? Da sua concupiscência carnais, de mestres que querem crescer, de falsos mestres que querem se expandir, as suas doutrinas, engrandecer, entendeu? É a palavra do Senhor quem diz. E olha só o que está escrito em 2 Timóteo, você vê que aqui em Colossenses diz que ela não tem valor algum senão para satisfazer o desejo da carne. Então nós vamos ver aqui o versículo em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 2, o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, que pregues a palavra instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendendo, exortes com toda a longanimidade e doutrina, com toda a longanimidade e ensinamento, porque virá tempo, é o que o apóstolo Paulo fala, isso é profético, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, desviarão os ouvidos da verdade, ou seja, virá tempo em que eles não suportarão, a tradução aqui diz que eles não sofrerão a sã doutrina, e outra tradução diz que eles não suportarão a sã doutrina. Mas que sã doutrina é essa, presbítero Jeová? A palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui mais um versículo que nos reforça sobre o que nós lemos agora há pouco, que parece piedade. Então nós vamos ver aqui que a palavra de Deus nos ensina que esse tempo virá, e já veio esse tempo, em que muitas pessoas aqui pregam outras doutrinas que não é fundamentada na palavra de Deus. Doutrinas estas, meus queridos, que são enganosas, doutrinas estas que fogem da verdade, e eles desviarão seus ouvidos da verdade, eles não darão crédito à palavra de Deus, chegam a dizer que a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, não é a única regra de fé e prática. Então, pessoas que ensinam dessa forma, não é ensinamento de Deus, é ensinamento de demônio. Ainda tem outro versículo que fala sobre isto, mas não é o caso, não vou colocar aqui, meus queridos, porque o tempo está curto, e nós vamos meditar mais sobre este versículo. Comichão, o que é comichão? Se você for aí no Google ou no dicionário pesquisar o que é comichão, quer dizer coceira, entendeu? Coceira, e eles dão comichão nos ouvidos, ou seja, coceira, um desejo, e eles praticam e fazem doutrina conforme os seus desejos.
entendeu? E é preceitos de homens, doutrinas de homens que fogem da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que pregar contra estas doutrinas, falsas doutrinas. Queridos, eu peço em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ver em nome do Senhor Jesus. É isso que eu peço em nome do Senhor. Compartilhe, comentem em nome de Jesus.